Olá, pessoal. Estou aqui para dar início, mais uma aula de história. Quero mandar um recado para os meus alunos do Colégio Asas de Jacobina, dizer para eles que não estamos de férias, né? Estamos vivendo o isolamento social, a quarentena. Portanto, temos uma jornada de trabalho, temos um horário de aula, né? E muitas tarefas a executar. Portanto, para não perdermos tempo, né, eu estou aqui liberando as aulas de história, né, para que a gente possa desenvolver as nossas atividades com a intenção de minimizar os prejuízos, né, desse período. Mas vai dar tudo certo e a gente em breve vai estar na nossa sala, presencialmente, ministrando a nossa aula, e eu quero dizer para vocês que eu já estou com saudade, ok? Mas enquanto isso, nós vamos ficar usando, né, esse instrumento EAD, né, para garantir a nossa aprendizagem, ou melhor, a sua aprendizagem. Bom, o tema que eu vou trabalhar hoje, terceiro ano, né, terceiro ano A e terceiro ano B, é o período regencial, que vai de 1831 a 1840, ok? Então, essa aula está destinada, ela tem endereço certo para os alunos do terceiro ano do ensino médio. Então, você vai lá no seu livro História 1, né? E você vai achar esse tema que nós vamos estar discutindo aqui. Então, o conteúdo que nós vamos estar falando hoje, né? Trabalhando hoje, é o período regencial, né? E os grupos sociais em conflito na construção da nação, né? A História 1, aula 9, terceiro ano, ok? Habilidades. Quais são as habilidades que nós vamos estar trabalhando com esse tema? Formas de organização social, movimentos sociais, pensamento político e ação do Estado, ok? Vamos lá. Bom, período regencial, ele vai de 1831 a 1840. São exatamente 9 anos, né, em que o Brasil vai ficar com uma vacância, né, no trono. Por que essa vacância? Por conta da abdicação de Dom Pedro I, deixando, né, no trono seu filho como substituto, que ainda tinha 5 anos de idade. Como ele não tinha idade suficiente para assumir, né, a gerência do Estado brasileiro, um Estado muito grande, houve então um acordo entre algumas personalidades políticas do Brasil nesse período que vão instituir um sistema de governo conhecido como regência, ok? Então, esses regentes eles vão estar governando e vão estar alternando também, né, no período até completar a maioridade de Dom Pedro II. Bom, como é que eu vou caracterizar o período regencial? Eu diria o seguinte: o período regencial ele é caracterizado por uma turbulência política e social. Turbulência política, porque nós vamos ter muitos enfrentamentos entre os grupos políticos, né? E vamos ter também uma turbulência na sociedade no sentido de levantes. São vários os levantes que vão aparecer nas províncias brasileiras nesse período. Então, vamos lá. Vamos falar um pouco dos antecedentes. Então, eu selecionei aqui alguns fatores que a gente pode caracterizar como sendo antecedentes, ou seja, que prepararam o território para que houvesse essas mudanças. Primeiro deles, a abdicação de Dom Pedro I. Dom Pedro I abdicou-se do trono e foi para Portugal. O trono está vazio. Alguém tem que assumir, né?
Então, essa é a questão. A vacância do trono é uma questão. A transição até a maioridade de Dom Pedro II também é uma questão. São 9 anos. E durante esses 9 anos, muita coisa vai acontecer no Brasil. Resumindo, nós vamos ter aí o quê? Uma instabilidade política. Essa instabilidade política ela vai ser provocada, sobretudo, pelas agitações internas, né, que são os movimentos que vai estar acontecendo lá nas províncias. Então, o povo está sacudindo a figueira e quer resposta para as suas dúvidas e para as suas indignações. Bom, eu elenquei aqui 2 fatores, assim, 2 focos, né? 2 áreas importantes que a gente vai perceber o impacto dessa movimentação. Nós vamos ter aqui, na área econômica, a gente vai ter o quê? Um prejuízo financeiro do Brasil, que seria aí a perda de competitividade com seus produtos de exportação. O que isso significa? O Brasil precisa vender os seus produtos, né? Só que, quando começa esse processo de venda, o Brasil se depara com uma situação, uma barreira, né? O produto brasileiro, ele é até bom, mas não tem qualidade. Se ele não tem qualidade, né? Então o preço vai cair. Então isso gera, né, uma baixa produtividade, então uma crise econômica. O outro problema seria a área social. A sociedade ela não está equilibrada, ela está instável, né? A onda de rebeliões que se explodem por todas as províncias, elas canalizam os anseios dos diversos setores da sociedade. E o foco, na verdade, é melhorias. Melhorias em que sentido, Pro? Melhorias no aspecto da participação política e melhoria também, né, na distribuição de renda, porque há uma concentração de renda muito grande no Brasil nesse período, e isso vai gerar uma insatisfação da classe pobre, né? E o Brasil, nesse período, vivia uma má distribuição de renda assim, de forma injusta mesmo. E a gente sabe que ainda hoje, né? Mas as oportunidades hoje já melhoraram, né? Diga-se de passagem. Bom, no período regencial, nós vamos trabalhar com 3 momentos, né, específicos dessas regências. Eu tenho aqui a fase número 1, que é a regência trina provisória, né? Provisória por quê? Porque com a saída de Dom Pedro, o Brasil não estava preparado, não tinha alguém para substituí-lo imediatamente. Então, os grupos políticos eles se reorganizam rapidinho e montam um governo provisório. Por quê? Porque a Câmara de Deputados estava em recesso e não daria para resolver o problema naquele momento. Então, provisoriamente, um grupo assume e depois prepara o terreno para a eleição dos regentes, que seriam, no caso, regentes permanentes. Então, de 1831 a 1834, nós vamos ter uma regência trina permanente. De 35 a 37, nós vamos ter uma regência una, que é a do Padre Feijó. Bom, Padre Feijó, ele sai ainda na metade do seu mandato, né? Porque ele é pressionado, há um conflito muito grande entre os grupos políticos e ele também não consegue, por ordem, né, impedir essa avalanche de revoltas. E aí a gente vai ter o encerramento da fase liberal, né? E a gente vai ter, a partir desse momento, o regresso conservador. Parece meio complicado, mas não é complicado, não. A questão é que nós temos, no primeiro momento, um grupo que tem uma visão mais aberta, mais liberal. No segundo momento, nós vamos ter um grupo mais conservador, que representa mais os escravocratas e os latifundiários. Ok? Bom,
Então, vamos conhecer aqui algumas características desses grupos. São, na verdade, 3 grupos políticos, né? Esse primeiro vai receber o nome de restauradores ou caramurus, né? Quem são eles? São os portugueses ou descendentes dos portugueses e burocratas ligados ao antigo governo de Dom Pedro I. Então, assim, são pessoas muito próximas de Dom Pedro e eles, na verdade, defendem, né, os interesses da monarquia. São contrários a qualquer reforma política, né? Eles são conservadores porque eles querem conservar na íntegra a memória da monarquia, né? Eles fazem apologia ao retorno de Dom Pedro I. Então, eles são absolutistas e defendem a volta de Dom Pedro I. O segundo grupo são os liberais moderados ou chimandos. Esse segundo grupo, ele é formado por proprietários rurais, especialmente do Sudeste, né? Então, grandes latifundiários aí, monarquistas e escravistas, né? Eles são de uma linha mais centralizadora, eles não pregam a descentralização do poder, eles pregam o centralismo, né? Portanto, por isso que eles se aproximam muito da monarquia. A principal força política que controlava o país nesse período vinha desse grupo aí, né? Por quê? Porque a terra, pessoal, a terra é o bem maior, é um bem importante, né? É tão importante que no primeiro reinado, para definir os critérios de cidadania no Brasil, o sujeito ele teria que ter terra, comprovar renda para votar e para ser votado. Então, cidadania no Brasil nesse período não era uma cidadania acessível a todos, né? É um momento de construção dessa ideia de cidadania, né? Por isso que a gente tem esse movimento implacável aí, né, nas províncias. Bom, o terceiro grupo, eles recebiam o título de exaltados ou farroupilhos, né? Liberais exaltados ou farroupilhos, por quê? Eles tinham uma tendência mais voltada para o foco de revolta. Então, eram proprietários rurais de regiões periféricas, certo? Não eram os proprietários abastados. E fazia parte de um grupo menos seleto, né? Soma-se a esse grupo a classe média urbana e setores do exército, né? Então, essas 3 categorias aí é que, na verdade, formam os liberais exaltados. Bom, eles declaravam, né, o fim da monarquia e eles já pensavam em uma proclamação da República. Aí você vai entender, que é aqui o exército, certo? Já começa a cogitar, nesse período, a ideia de república. Porque, só para lembrar, a proclamação da República foi um projeto, né, do Exército. Então, eles estão aqui já fazendo menção à ideia de uma república no Brasil. Eles são federalistas, ao contrário do segundo grupo. Eles querem autonomia provincial, eles querem participação, eles querem uma liberdade de poder eleger e nomear cargos políticos dentro das suas províncias, sem a intervenção direta do Rio de Janeiro, que era a sede do governo. Alguns pregavam ideais democráticos inspirados na Revolução Francesa, né? Então, e todo o foco da revolta nesse período era atribuído a esse grupo, né? Então, a gente começa a perceber por aqui, ó, quais são as fontes que eles vão beber.
Revolução Francesa, né? A Revolução Francesa foi uma revolução que quebrou todos os paradigmas na França nesse período, né? Então, assim, a ideia de liberdade, né? De fraternidade. Então, assim, é algo bem interessante para a gente começar a pensar, porque lá adiante a gente vai entender, né, todo esse processo aí. Bom, vamos falar um pouco da organização dos partidos. De 1831 a 1834, nós temos essa configuração aqui, ó, esses três partidos que eu disse aí para vocês. Liberais exaltados, são os farroupilhos, liberais moderados são os chimangos e restauradores, que são os caramurus. De 35 a 37, nós vamos ter aqui dois grupos. Esses grupos, eles se fundem, né, e formam apenas dois grupos. Os progressistas e os regressistas. De 37 a 70, nós vamos ter de novo uma nova alteração, mas não é uma alteração no sujeito, na ideologia, é só na nomenclatura, né? Então, progressista, liberal, regressista, conservador. Então, vocês vão ver que a todo instante eu vou estar falando, a partir de agora eu vou estar usando muito mais progressistas e regressistas. Então, vocês já sabem quais são as origens deles, ok? Então, vamos lá. Vamos falar da regência trina provisória. Essa regência trina provisória, como eu disse para vocês, ocuparam esse cargo de regente esses três cidadãos aqui. O brigadeiro Francisco Lima e Silva, e os senadores, né? O Vergueiro, que era liberal, né? E o Marquês de Caravela, que era um conservador. Então, observe aqui, eu tenho um militar, eu tenho um liberal e eu tenho um conservador nessa regência trina provisória. É interessante ressaltar que a intenção, né, nesse momento, da política regencial é trazer uma certa conciliação, né, com essas diferenças políticas e ideológicas, até que seja possível chegar a um consenso, né? Mas é difícil chegar a um consenso. Eles tentam, mas a gente sabe que não foi possível. Bom, na regência trina provisória, historicamente falando, a gente diz que começa o avanço liberal, né? O avanço liberal, ou seja, esses três grupos políticos, eles começam a pensar uma forma de governo que não seja tão centralizadora, de modo que agrade, né? Eles têm agora a autonomia de tentar agradar, de tentar dialogar com todos os grupos, né? Que têm maior influência política nesse período. Então, algumas medidas, né, que foram tomadas nesse período foram suspensão provisória do poder moderador, não temos mais o imperador, portanto, o poder moderador não faz sentido mais. Anistia às pessoas presas por motivos políticos, proibição de criar novos impostos, proibição de dissolver a Câmara de Deputados, agora um legislativo forte, um legislativo que já começa exigindo respeito, né? Já para combater aquele episódio que Dom Pedro I fecha a Câmara de Deputados porque ficou insatisfeito com o projeto da primeira Constituição do Brasil, de 1824. E a eleição para uma regência permanente, né? Então, isso fica decidido nessa regência provisória. Bom, elege-se, então, uma regência trina permanente. Quem são esses homens? Vamos lá? Então, eu tenho aqui o brigadeiro Francisco Lima e Silva, eu tenho o João Braulio Muniz e eu tenho o José da Costa Carvalho, né?
Então, observe que são figuras políticas importantes, mas que entram para implantar um projeto liberal. Né? Vamos ver até onde vai dar esse projeto. Ele vai ser implantado. Agora ele vai ter um tempo curto, né, de validade. Bom, a primeira coisa que eles criam aqui, né, foi a Guarda Nacional. A Guarda Nacional, ela passa a ser uma milícia, uma polícia que vai estar lado a lado com o governo. Vai ser uma forma, né, de estabelecer a ordem e a unidade territorial no Brasil nesse período. Então, é uma força política criada para manter ordem, como eu disse, e ser fiel ao governo. Quem comandava, na verdade, essa Guarda Nacional? Ela era comandada pessoalmente por grandes proprietários de terra, fazendeiros, que recebiam a patente, ou comprava essa patente, ou recebia mediante a eleição de cidadãos ativos. Né? Então, assim, não era um militar, ele era um fazendeiro, mas ele era muito influente no local, muito respeitado, tinha uma rede, né, de dependentes, portanto, era um homem que exercia uma influência forte na localidade. Então, esse seria o escolhido para exercer a função de coronel da Guarda Nacional. Só que nós vamos ver que esse título de coronel, né, na verdade, vai ser usado na defesa pessoal, né, dos interesses dos grandes fazendeiros. Não era uma Guarda Nacional que ia cuidar do pobre, da justiça, né, do combate à injustiça aos pobres. Muito pelo contrário. Quem assume, assume com essa intenção. E quem indica ou quem elege, também já elege, né, esperando um retorno. E isso aconteceu no Brasil, a famosa política dos coronéis no Nordeste. Bom, nesse período houve sim a redução do Exército e da Marinha, claro, né? Muitos fizeram a adesão e foram fazer parte dessa instituição aí da Guarda Nacional. Bom, dentro desse processo, né, da regência trina permanente, desse projeto liberal, né, moderno entre aspas, mas comparado ao antigo sistema, era um sistema moderno. Além da Guarda Nacional, né, nós vamos ter a criação do Código de Processo Criminal. Esse código foi criado em 1832 e o objetivo, na verdade, era criar uma figura, né, jurídica, que seria os juízes de paz. Então, delegar autoridade judiciária e policial aos municípios, né? E essa forma de indicação, pessoal, não era mediante um concurso público, porque não se tinha essa prática no Brasil. O Brasil passou um longo período tendo indicações políticas para os diversos cargos de professores, cargos de médico, cargos de enfermeiros, enfim, todas as áreas não se tinha concurso. Era o político influente ou os políticos influentes que indicavam. Então, aqui não foi diferente, eleito entre os grandes proprietários. Por isso que nós vamos ter um momento em que os juízes da comarca, dos municípios, se não falassem a língua dos coronéis, eles eram demitidos, né? Eram demitidos. Então, assim, eles não tinham autoridade, autonomia. Eles teriam que assumir o cargo e fazer e cumprir a cartilha do coronel. Então, o coronel,
ele já tem um título de guarda, né? Ou seja, o coronel da Guarda Nacional. Agora, ele já é empoderado para eleger um juiz de paz, né? Então, assim, uma outra coisa, que aí eu vou tirar um ponto positivo disso aí, é que, pelo menos nesse período, não se prendia por qualquer motivo, né? A ideia era que, se você cometesse um crime, você teria o direito de ser julgado e, se condenado, preso. Até então, você poderia responder o processo em liberdade. Essa seria a intenção do Código, né? Que seria o que nós chamamos de habeas corpus. Bom, além desse Código, né, penal, foi também criado um ato adicional. Esse ato foi criado em 1834 e ele estabeleceu uma reforma constitucional. O que é que isso significa? A Constituição de 1824, né, ela não atendia os interesses do novo sistema dos regentes. Precisava mudar alguma coisa, até porque não tínhamos um imperador no Brasil. E esse governo estava sendo realizado por uma outra camada, né? Então, assim, precisava se mudar algumas coisas. Então, o objetivo, na verdade, seria aí estabelecer uma conciliação entre os moderados e os exaltados. Eles viviam em atritos constantes por conta das divergências políticas, ideológicas, interesses particulares. Então, o ato adicional foi uma emenda constitucional que nasceu de um acordo entre moderadores ou moderados e exaltados. O que é uma emenda? O que nós temos no nosso Brasil, nosso país, na nossa Constituição é emenda. Cada governo, cada momento histórico, cada fase da história do Brasil, nós temos mudanças. E essas mudanças elas são feitas mediante emendas, ou seja, altera-se um artigo, né, acrescenta, corta, melhora, e isso só pode ser feito mediante uma combinação, né, com o legislativo. Bom, medidas do ato adicional de 1834. Então, eu selecionei aqui algumas medidas relevantes. Por exemplo, o poder moderador não poderia ser exercido durante a regência. Por quê? Porque o poder moderador é um poder específico do rei. Não temos rei. A regência seria exercida por uma única pessoa, com mandato de 4 anos. Então, a partir desse ato, vamos ter uma eleição para eleger um único regente, né? Que seria com mandato de 4 anos. Extinguia-se o Conselho de Estado, órgão que reunia os políticos mais tradicionais e conservadores, né, do Brasil. Conselho de Estado, só para fazer aqui uma memória, foi instituído por D. Pedro I, assim como o poder moderador. Era mais ou menos uma estratégia, né, de ancorar o seu poder. É tanto que quando ele fecha a Assembleia Constituinte, porque ele não estava satisfeito com o projeto da nossa primeira Constituição, ele cria um Conselho de Estado. E é esse Conselho de Estado que vai ajudar ele a reescrever a nossa Constituição, a nossa primeira Constituição, dentro dos interesses dele. Então, criavam-se as Assembleias Legislativas das províncias, como poderes, ou melhor, com poderes para fazer leis e lançar impostos locais e o direito de nomear e demitir funcionários públicos. Essa é uma lei muito esperada, né, pelas províncias, porque essas províncias, que hoje a gente chama de estado, tinha representantes políticos lá, né, nas suas localidades, e eles criticavam muito o centralismo do governo. Eles precisavam de autonomia para gerenciar, né, criar os impostos, para nomear e demitir seus funcionários públicos, enfim. Agora,
a partir desse ato, eles alcançam essa medida. Bom, foi também criado o município neutro, né, do Rio de Janeiro. A capital da província do Rio de Janeiro seria, então, a cidade de Niterói. Então, nós temos aqui as medidas, né, mais importantes desse período e que vai, claro, com certeza, atender principalmente as províncias. Bom, como ficou acordado lá e determinado no ato, a regência trina ela seria substituída por uma regência una. Então, aqui nós temos o Diogo Antônio Feijó, né? É um padre e ele foi escolhido, ele foi eleito de forma secreta, né, para assumir a função de regente do Brasil, né, por um período de 4 anos. Ele deveria governar de 35 a 37, certo? Mas ele sai antes, né, porque ele tem uma série de conflitos e ele não consegue resolver e não consegue atender às demandas políticas da época. Bom, vamos falar aqui um pouquinho da divisão, né, dos liberais. Então, eu tenho aqui progressista, posteriormente, como eu já havia mostrado para vocês aquele organograma anterior, né, posteriormente liberais, eles vinham de uma classe média urbana, alguns eram proprietários rurais e outros membros da igreja. Esses eram apoiadores de Feijó e do ato adicional, né? Então, continua-se levantando a bandeira dos liberais, ainda nessa regência una de Feijó. E temos os regressistas. Esses eram contrários, né? A maioria eles eram grandes proprietários, comerciantes, burocratas, defendia a centralização do poder e era contrário ao ato adicional. Observe aí que depois da publicação do ato e depois da eleição de Feijó, nós vamos viver um momento de grandes tensões políticas, porque esses dois grupos eles não se entendem, né? Eles não chegam a um consenso nas ideias. E nós vamos ver que essa pressão vai ser tão grande que Feijó não suporta e renuncia. E entra aí um conservador regressista. Várias revoltas pelo país, né, nesse momento se estoura a cabanagem, a sabinada e a farroupilha. Ele não consegue resolver, ele não consegue dar resposta. Os regressistas começam a pressionar ele, exigindo, né, uma posição frente a esses conflitos e ele acaba aqui renunciando. Então, ele renuncia em 37, né? E por qual motivo? Oposição, uma oposição crescente ao governo dele. E essa oposição tem um endereço que são os regressistas. Bom, aí nós vamos para uma regência, a última regência, que é a regência una de Araújo Lima, né? Pedro de Araújo Lima, né? Ele foi regente do Brasil interino de 37 e depois ele torna-se um regente permanente até 38. Então, esse senhor, ele vai assumir a política brasileira nesse período, mas ele vai desconstruir, na verdade, né, muitos dos projetos que foram votados e que foram implantados no Brasil na fase dos liberais. Então, essa regência de Araújo Lima, ela recebeu um título de Ministério das Capacidades, né? Eles criaram um ministério, formando um grande conselho de políticos do grupo regressista, né?
para poder fortalecer o governo de Araújo Lima e combater, né, aquilo que eles chamavam de anarquia social, que era provocada pelas revoltas, né, das províncias. Então, ele implacavelmente ele baixou mesmo uma regra de repressão às revoltas políticas nas províncias, porque na visão dos regressistas essa movimentação do Brasil, né, essa instabilidade poderia futuramente comprometer a unidade territorial do Brasil. Nós sabemos que o nosso país tem uma extensão territorial muito grande. E não foi fácil para o governo manter a unidade territorial, porque se a gente for olhar para o período de colonização das colônias espanholas, a gente vai perceber que não houve uma unidade territorial lá, né? Cada província ela acabou se ganhando independência e tornando-se um país. Então, olhando para o modelo, né, da Espanha, os governantes no Brasil tinham muito medo de que essas províncias, esses movimentos, pudessem ganhar força a ponto de se desmembrarem e proclamarem suas repúblicas dentro de um país imperial. Ok? Então, vamos lá. A lei interpretativa do ato adicional. O que foi isso? Nós temos o primeiro grupo de regentes criando o ato, agora os regressistas vão lá, criam uma lei para interpretar esse ato. E, na verdade, a intenção era limitar a autonomia das províncias. E isso acontece. Nós vamos ter aí o retorno da centralização do poder político, né? Vamos ter a capital do Rio de Janeiro, de novo, sendo o centro do poder político e controlando todo o sistema político do Brasil nesse período. Então, as províncias perdem a sua autonomia, não mais nomeia funcionários públicos, não controla órgãos públicos, nem a polícia, nem a justiça, e muito menos estabelece as suas taxas, né, de impostos. Ou seja, o canal de autonomia passa a ser cortado, né, pelos regressistas. Então, imagine o outro lado, como ficaram furiosos, né, porque estavam perdendo aquilo que eles achavam que era importante, principalmente as províncias. Então, ao invés de minimizar os focos de revolta, isso aí vem com uma chama, né, para incendiar o Brasil de insatisfação. Bom, aí agora, diante desse impasse todo, regressistas versus progressistas, os progressistas entenderam o seguinte: bom, não vai dar para dialogar com eles. O que a gente precisa fazer para salvar o nosso país é apressar, né, a maioridade de Dom Pedro II. Precisamos de um imperador, precisamos voltar a ser uma monarquia e que essa monarquia ela venha a sustentar, a segurar essa situação aí. Então, trata-se de um imperador brasileiro e o seu tutor, José Bonifácio, quem criou Dom Pedro II, né? Quem ficou com a tutela dele quando o pai volta para Portugal. Então, ele na verdade, ele tinha um projeto muito importante de educação desse menino. Então, ele foi treinado, na verdade, para governar. Ele falava várias línguas, ele conhecia muita arte, a ciência. Era um jovem inteligente, um jovem promissor. Então, eles investiram apostaram nesse adolescente e o que eles fazem? Criam um projeto, enviam esse projeto para a Câmara de Deputados, né? E no projeto eles solicitam a antecipação da maioridade de Dom Pedro II. Quem faz isso? Os progressistas. Aí você vai dizer, nossa, os progressistas vão querer de novo a monarquia? Que contradição. Sim, porque eles vão perceber que é melhor ter
esse adolescente no poder e eles terem também uma forma de manipular, né, do que a permanência dos regressistas desmantelando um projeto que eles criaram. Bom, nos bastidores do cenário político, nós vamos ter aí em 1840 uma movimentação muito grande dos progressistas que vai dar origem ao chamado Clube da Maioridade. Objetivo: lutar pela antecipação da maioridade do príncipe junto à Assembleia Nacional. Crença: a figura de um imperador com fortes poderes para liquidar as revoltas provinciais e estabelecer a ordem social, a unidade nacional, ou seja, proteger as suas propriedades, né, e os seus interesses, porque ambos os grupos tínhamos aí latifundiários e escravistas. O Clube da Maioridade, como eu disse para vocês, nasceu do grupo dos liberais, antecipava o poder, né, a autonomia de indicar um novo regente, que seria aí D. Pedro II. Por quê? Porque acreditava que a presença da monarquia traria a paz interna para o Brasil. E esse grupo, na verdade, foi vitorioso e eles conquistaram, né? E a partir desse momento nós vamos ter o quê? O fim do período regencial, né? Quando, em 23 de julho de 1840, iniciava-se o segundo reinado, né? Que vai de 1840 a 1889, que é o período de proclamação da República Brasileira. Bom, mas nós vamos agora falar um pouco desses conflitos, né? Então, vamos de uma forma assim enxuta trazer aqui algumas informações sobre esses conflitos que estavam acontecendo nas províncias. Então, o primeiro deles, aqui nós temos a cabanagem no Pará, a balaiada no Maranhão, a sabinada na Bahia, revolta dos malês em Salvador, e aquela que teve maior duração no Rio Grande do Sul, que foi a Guerra dos Farrapos, os estancieiros, né, os grandes fazendeiros e criadores de gado. Bom, essas revoltas elas vão trazer uma crise econômica e insatisfação popular muito grande, né? Ao mesmo tempo que o Brasil se afunda numa crise, o povo grita por socorro. E aqui tem uma frase interessante de Feijó, né, de Diogo Antônio Feijó, e ele dizia o seguinte: o vulcão da anarquia ameaça devorar o império. Então, todos esses movimentos, eles eram tidos como movimento de anarquia. Não havia um entendimento, né, das autoridades políticas na época de que esse povo teria direitos, né, de ampliar a sua participação política e também de exigir uma melhor condição de vida, financeiramente falando. Bom, essas revoltas, né, elas nascem de um ambiente bastante conturbado, de um contexto de um país que ganhou a independência, mas que continuou sendo um país escravocrata e controlado pelos grandes proprietários de terra. Então, isso desgasta o povo brasileiro. E o povo quer mudança, né? O povo não desiste e exige mudança. Bom, no campo da economia, essa crise, ela nasceu, né? Ela tem o seu berçário em 1810, quando acontece a chegada da família real aqui e a Inglaterra assina um acordo, né? Chamado os Tratados dos Panos e Vinhos, que dava à Inglaterra muitas vantagens, inclusive da entrada da sua mercadoria, pagando um valor menor do que todas as outras nações. A crise do açúcar também, né? A concorrência do açúcar antilhano também é um aspecto que contribuiu para a crise no Brasil nesse período. E essa crise do açúcar, a gente já estudou que foi
a expulsão, né, dos holandeses, enfim. E aí deixa um prejuízo muito grande no Brasil, porque eles eram os maiores acionistas ou financiadores do açúcar aqui. Eles saem e eles vão produzir açúcar de beterraba e acaba que ganhando a concorrência no mercado internacional e o açúcar brasileiro começa a cair no mercado. A crise do algodão, né, porque os Estados Unidos começam a plantar, a produzir algodão, então o algodão brasileiro também encontra um concorrente, né, no mercado internacional. A crise do couro, isso também vai provocar um prejuízo econômico, né, porque os países latinos, como a Argentina, o Uruguai, eles também produziam couro, né, e acabavam que atravessando ali, né, no Mato Grosso, naquela região da Cisplatina, e vendendo o couro também aqui no Brasil. Então, isso gera um prejuízo. A crise financeira foi provocada pelos empréstimos, né, para pagar a nossa independência, 2 milhões de libras esterlinas, todo mundo se lembra desse episódio, né? Portugal exigiu que Dom Pedro I pagasse uma indenização para que o Brasil fosse reconhecido como independente, e o Brasil não tinha dinheiro, pediu emprestado à Inglaterra, a Inglaterra paga a Portugal, mas não sai nenhum real dos cofres dela, e aí, ao invés de um devedor, vai ter 2 devedores, Brasil e Portugal. Despesas com operações militares, né, a conter as rebeliões e os conflitos externos. Então, as rebeliões internas rendia um ônus muito grande para os cofres brasileiros, mas tínhamos também conflitos externos, que era a Guerra da Cisplatina. Os empréstimos nesse período, eles eram acrescidos de juros, e esses juros eles eram amortizados, ou seja, o Brasil tinha sempre na sua agenda uma dívida a pagar. E quando não podia pagar, renegociava. E ela crescia como um fermento, né? E isso ia gerando uma bola de neve para a economia brasileira. Bom, no aspecto social, nós vamos ter aqui a concentração de riqueza nas mãos dos latifundiários e comerciantes portugueses. Vamos ter também a centralização do poder nas mãos do governo imperial, e isso vai gerar uma insatisfação das províncias, exigindo autonomia, né? Direito de eleger os seus presidentes e maior liberdade de fixar seus próprios impostos. Então, essa questão social é uma questão de polícia no Brasil nesse período. Bom, vamos ter aqui a revolta dos malês, né? Ela acontece na província da Bahia, em Salvador. Ela é, na verdade, liderada por negros islamizados, negros que tinham domínio da leitura, que já tinham um conhecimento do Islã, né? Portanto, eles estavam à frente do tempo e eles vão provocar, não diria uma bagunça, mas um desequilíbrio social aqui nesse período, o que vai fazer com que os escravistas eles percebem que os escravos não podem se misturar. Então, esses negros que vinham com essa característica a mais, eles eram isolados dos demais. Então, nós temos aqui uma revolta de caráter popular, né, e que pregava a abolição da escravidão. Esse grupo, né, foi reprimido pelo governo e, como sempre, né, o governo acaba que abafando, né, essa revolta. Nós vamos ter também a cabanagem, né, lá em Pernambuco, e esse grupo é formado por índios, negros, mestiços, escravos e livres, né, todos sem posse. Enfim, é formado por um grupo de pessoas pobres, miseráveis. O próprio nome já está dizendo cabanagem. Por quê? Porque eles viviam em cabanas, eles não moravam, eles se abrigavam, né? Essa luta era contra a desigualdade social que eles viviam,
não tinham um programa político definido, chegaram a tomar o poder, mas foram traídos, né? E logo as tropas do governo acabam aqui derrubando esse movimento, e nós temos aí um número muito grande de mortos, né? Porque foi uma revolta de cunho popular, né? E eles não eram um grupo preparado militarmente, então foram dizimados, 30 mil mortos, né? 25% da população da província nesse período foi exterminada pelas tropas do governo. Temos também a Sabinada, Francisco Sabino Barroso, que era o líder, né? A causa, dificuldades econômicas da província e recrutamento forçado para lutar contra os farrapos no sul. Então, nós temos aqui uma causa de primeira ordem, que era a miséria que eles passavam, a de segunda ordem era o recrutamento forçado, né, do governo para levar esse povo para combater lá no Rio Grande do Sul, na Guerra dos Farrapos. O objetivo: República Provisória até a maioridade de D. Pedro II. Observe que eles queriam mesmo era desligar dessa monarquia, né? Uma autonomia política bem avançada. A adesão da classe média urbana nesse período, e os líderes foram presos ou mortos e expulsos da Bahia. Bom, esse era o fim, né, que o Estado dava para os rebeldes. Bom, eu tenho aqui a Balaiada, que foi no Maranhão, né? Os líderes Emanuel dos Anjos Ferreira, o Balaio, Raimundo Gomes, o Cara Preta, e Negro Cosme Bento. Então, pobres também, a pobreza generalizada, a concorrência com o algodão dos Estados Unidos, privilégio de latifundiários e comerciantes portugueses. Enfim, a extrema miséria com que vivia o povo do Maranhão nesse período. Os objetivos: combate às injustiças sociais, a miséria, a fome, a escravidão e os maus tratos, né? Eles, na verdade, tinham assim um lado muito radical, né, de vinganças pessoais, eles atacavam, contra-atacavam, então eles não tinham um projeto político assim definido. Por conta disso, entre o grupo houve muitos conflitos, no que a gente chama, houve uma desunião entre participantes, e aí o grupo começou a se dividir e enfraquecer. Uma vez enfraquecido, então passa a ser presa fácil, né, para ser combatido pelo governo nesse período. Então foram reprimidos, né, por Duque de Caxias, né? Então, Duque de Caxias, que ainda não era o famoso militar, mas ele ganha terreno a partir desse momento. Bom, e nós temos aí a Farroupilha, né? Foi a guerra mais longa desse período. Esse movimento, essa revolução, ela foi liderada por uma elite proprietária de terra, grandes estancieiros, né? E foi a revolta mais longa que o Brasil já viveu nesse período. Foi mais ou menos 10 anos. Então, os líderes eram Bento Gonçalves, né? Davi Canabraro e o Garibaldi, né? Uma figura bem interessante que a gente, historicamente, acaba aqui fazendo menção ao nome dele pelo destaque que ele demonstrou nesse período. As causas: altos impostos sobre o charque gaúcho, baixos impostos de importação sobre o charque platino, principalmente argentino e uruguai, né, que eram os grandes concorrentes, eram os estancieiros e concorrentes dos gaúchos, eles entravam ali via Mato Grosso, né, e a nomeação do presidente da província, né, como governador do Rio Grande do Sul pelo governo, e isso gerou uma grande insatisfação. Essa atitude do governo, ela está relacionada àquela suspensão daquela medida do ato adicional, que foi diminuir a autonomia das províncias. Então, o estopim desse movimento foi justamente a nomeação
desse presidente da província que não agradou eles. E aí eles já tinham muitas queixas do governo, então eles pegam em armas. Então, a proposta deles era proclamar uma república, né, rio-grandense, uma república juliana em Santa Catarina. Então, assim, desmembrar, né, do território brasileiro, ou seja, criar um país dentro de um outro país. Bom, para minimizar esses conflitos, o governo começa a propor acordos, né? E vamos ver aqui alguns desses acordos. Então, nós temos aqui a anistia dos envolvidos gaúchos, nós temos incorporação dos farrapos no Exército Nacional, nós temos a permissão para escolher o presidente da província, temos a devolução de terras confiscadas na guerra, proteção ao charque gaúcho da concorrência externa e libertação dos escravos envolvidos. Então, observe que de todas as revoltas, eles tiveram maior vantagem, mas isso está relacionado à categoria do grupo. Nós não estamos falando de pobres miseráveis, nós estamos falando de grandes fazendeiros, produtores de carne, produtores de gado, gaúchos. Então, eram pessoas que tinham posse e que tinham também instrução e que tinha influência política. E o governo acaba aqui negociando com eles, né, para que essa revolta ela venha a ser abafada, certo? Bom, então agora nós vamos encerrar nossa aula, né, agradecendo a você e já anunciando, né, as próximas aulas. Nós vamos atender o cronograma do horário de aula da nossa escola, ok? Então, essa aula ela vai estar lá no meu site, né, no meu canal, né, História em Foco, e também no canal da escola, né? Nós vamos estar encerrando a nossa aula agora e já lhe convidando para as próximas aulas. Então, muito obrigada.